ti vou cantar em louvor, que haja poder nesta oração para transformar o meu viver. Tu és meu Deus, meu Pai de amor, somente a ti a gratidão. Somente a ti vou honrar, meu Senhor. Somente a ti vou cantar em louvor, que haja poder nesta oração para transformar o meu viver. Tu és meu Deus, meu Pai de amor, somente a ti a gratidão. Bom dia. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós estamos mais um dia, com a graça de Deus, prontos para compartilhar, para refletir e para adorar ao nosso Deus, que é grande e poderoso. Eu quero compartilhar um livro de Salmos, o Salmo 1. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor, nós nos colocamos aqui, ó Pai, na Tua presença. Queremos ser, ó Deus, como árvores junto à corrente das águas, ó Pai. Queremos dar o nosso fruto no tempo certo. Meditar na sua lei de dia e de noite é o desejo do nosso coração, Senhor Deus. Abençoa nós, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Este é meu desejo.
Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nesta manhã eu estou agradecida ao Senhor por mais um dia de vida que Deus nos concede, pela sua bondade e pela sua misericórdia. Antes de orarmos ao Senhor, eu quero deixar a palavra de Deus que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, verso 6 e verso 7. Ele disse assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Oremos. Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais uma manhã que o Senhor nos concede, Senhor, por mais um dia de vida. Oramos a Ti agradecidos, sabendo, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor tem olhado com o Teu olhar de amor para com os Teus. Louvado e bendito seja o Teu santo nome. Agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito para conosco, não sendo nós merecedor, mas o Senhor tem nos abençoado. Nesta manhã, eu quero orar, Senhor, neste momento, pedindo a Tua bênção, Senhor, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que têm sido alvo dos pedidos dos nossos irmãos, porque estão doentes, Senhor. Quer estejam em casa, quer estejam nos hospitais. O fato é que eles precisam da Tua cura, Senhor. Em nome de Jesus, nesta manhã eu te peço, visita cada um. Vá de encontro, ó Deus, às suas necessidades. Vai tocando, vai curando, vai restaurando a saúde, Pai. Do alto da cabeça à planta dos pés. Dá a Tua bênção a todo o Teu povo. Dá a Tua bênção, Senhor, a toda a família, Senhor. Às crianças, aos jovens, aos casais, aos idosos, a todos os irmãos. Senhor, fica sempre conosco, pois a Tua presença, Senhor, é indispensável. Ela é preciosa para nós, Pai. Pai querido, eu oro agradecida e suplico pela Tua bênção com ação de graça por tudo que o Senhor tem feito e que a Tua paz, a Tua graça, a Tua misericórdia, Deus, ó Deus, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus nesta manhã. Eu te agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra. Estamos nós perdidos.
Ele nos dará seu reino. Muito bom dia a você que está aí conosco. Que música muito boa, Castelo Forte. Essa música, ela foi escrita por Martinho Lutero enquanto ele estava isolado, ele estava restrito a ficar em um castelo na Alemanha, e ele escreveu essa música falando sobre o medo que ele tinha de enfrentar todas as circunstâncias, mas que ele tinha fé firme no nosso Senhor Jesus e que tudo daria certo porque ele sabia que Deus estava com ele. Então é uma música que calhou bem, né, ao nosso momento de reflexão e também aos nossos momentos que estamos passando. Eu não vou comentar o que está acontecendo, você já sabe como tem sido esses últimos dias, você já tem percebido como que as coisas têm caminhado nos últimos dias. Se esse vídeo for posteriormente assistido, estamos passando por épocas difíceis, épocas tristes, épocas em que a tristeza tem tomado conta do nosso coração e também o medo. Medo este que tem feito muita gente estar desesperada, em que todos os dias é um motivo para se chorar, todos os dias é um motivo de desespero, ataque de pânico, tristeza. Tudo isso tem nos afetado e o medo tem feito parte da nossa rotina. E nós temos recebido cargas negativas a todo instante, todo momento. Seja por grupos do WhatsApp, seja no Facebook, seja no Instagram, seja sites, na televisão, qualquer lugar. O que nós temos recebido nos últimos dias é somente cargas negativas, informações difíceis, números que só aumentam, situações que só pioram, parece que não vai ter fim tudo isso. Mas, no meio de tudo isso, nós temos os nossos sentimentos. Um deles se chama medo. E como que você tem sentido medo estes últimos tempos? Seu coração tem se enchido de medo? Você tem tido sentimentos de medo nos últimos tempos? E como que você tem administrado isso? Você tem sido muito regrado em não querer sentir este medo, muito contido de não mostrar esse medo para as pessoas? Ou não, você tem exposto isso, mostrado que realmente eu estou com medo, tenho tido problemas com isso? Como que tem sido esses últimos tempos? E para finalizar esse comecinho, esse sentimento de medo, ele é bom? Afinal de contas, o medo, ele é importante para a nossa vida? Vamos falar isso hoje. Vou pedir para você já pegar a sua Bíblia, seja lá no celular, tablet, ou então a sua Bíblia física, e vamos ler 3 fragmentos, 4 versículos, na verdade, mas são 3 partes de fragmentos, 2 deles no Salmo 27 e um dele em João 14. Então, pegue sua Bíblia, vamos primeiramente abrir no Salmo 27, 1. Abra lá sua Bíblia no Salmo 27, 1, que diz o seguinte: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, então por que estremecer? É interessante esse texto porque o que nós sentimos hoje não permite
muitas vezes, nós lermos esse texto e falar, poxa vida, como que eu ainda estou sentindo medo? Como que ainda vou não sentir medo? Não é mesmo? E quando você pega a definição do que é medo, diz assim, uma sensação desagradável, desencadeada pela percepção de perigo real ou imaginário. O medo, ele existe desde os primórdios da humanidade. Desde quando começou a se existir a humanidade, o medo, inclusive, é o que fez com que a nossa espécie, por assim dizer, a humanidade, sobreviva por tanto tempo. Porque ela fica com esse medo, ela tem essa percepção de cuidado, de receio daquilo que é diferente, daquilo que é novo, ou daquilo que pode ser um sinal de perigo. Um passo antes do medo é a ansiedade. É aquela sensação de perigo, aquela sensação de você estar sofrendo alguma coisa, ou que vá sofrer alguma coisa. Uma antecedência do medo é a ansiedade. Por isso que muita gente sofre mais de ansiedade, mais do que antes do medo, do que o próprio medo em si. Então, como que o medo é gerado em nosso coração, em nossa mente? O medo é uma sensação em consequência da liberação de hormônios como a adrenalina, que causam imediata aceleração dos batimentos cardíacos. Ou seja, o processo do medo vem a partir de hormônios que o seu corpo libera, principalmente a adrenalina, aquilo que te move, aquilo que te faz movimentar, por exemplo, para correr. Para você correr, você precisa de adrenalina. Então, quando é essa aceleração de batimentos cardíacos, é sinal que o seu corpo está enviando um sinal falando assim, eu preciso me movimentar, eu preciso fazer alguma coisa. O medo motiva a pessoa a se deslocar. É uma resposta do organismo a uma estimulação aversiva física ou mental, cuja função é preparar o sujeito para uma possível luta ou fuga. O medo é o que eu, como já havia dito, é o que faz sobreviver a nossa espécie. O medo é o que traz para nós aquela noção de que nós precisamos fazer algo, que nós precisamos lutar por aquilo, que nós precisamos fugir daquilo. O sentimento de medo, ele traz aquela sensação de que nós temos que fazer algo, que nós temos que sair daquele estado de inércia, de sensação de previsibilidade do medo, de uma situação de risco. O medo vem pela ansiedade. Quando o medo vem pela ansiedade, a ansiedade ela te causa uma inércia. A crise de ansiedade, eu falo por mim mesmo, porque já tive muitas crises de ansiedade antes. A ansiedade, ela te traz uma sensação de morte, uma sensação de risco, uma sensação de perigo, mas que não tem esse perigo, não tem esse risco, porque está dentro da sua mente, está dentro da sua cabeça. Então hoje, talvez, o que nós estamos mais sentindo, na verdade, é a ansiedade, é o medo daquilo que ainda não aconteceu. E não é aquilo que nós temos que fazer algo, mas é uma previsão, por assim dizer, da nossa mente que algo ruim vai acontecer. E que, na verdade, pode ser que nem aconteça conosco, mas que ao nosso redor, quando olhamos ao nosso redor, nós acreditamos que isso vai nos afetar de alguma forma. E quando nós estamos confiantes em Deus, esse medo, essa ansiedade, aos poucos vai se dissipando. Como diz o próprio texto, o Senhor é a luz, a minha salvação. Então por que tenho medo? Por que eu vou ter medo? Sabendo que Deus é aquilo que ilumina o nosso caminho, é aquele que está no nosso caminho, é aquele que está trilhando ali um caminho para nós, independente da situação que possa ouvir ou não, mas é o caminho que Ele coloca na nossa vida, de que nós estamos seguindo conforme Ele quer, é entregar a vontade de Deus, independente de qual resultado será, foi entregue nas mãos de Deus, então é a vontade de Deus que está sendo feita. E ele ainda fala, o Senhor é a minha fortaleza, a fortaleza da minha vida, então por que estremecer? Nós passamos por tantas situações, principalmente com o que está acontecendo, que nós olhamos ao redor e falamos, meu Deus, eu tenho que me isolar, eu tenho que ficar tenso. Mas Deus é o nosso castelo forte, é aquele que nos protege, é aquele que faz o nosso cuidado ao nosso redor.
Então, meu irmão, minha irmã, a situação ali fora pode estar sendo difícil, as situações nos hospitais podem estar sendo difícil, mas se este mal ainda não lhe atingiu, glória a Deus por isso, seja forte, seja firme e seja uma fonte de fortaleza para as pessoas que precisam desta ajuda. Nós passamos, olhando por tudo isso, por uma pressão, por uma situação de medo que possa atingir a nossa casa, a nossa família, os nossos familiares. O medo que nós temos de perder entes queridos é iminente por causa da situação que enfrentamos. Mas a confiança em Deus é um dos principais pilares que nós podemos ter. É um dos principais pilares que nós podemos enxergar. Nós temos uma proteção divina. Claro que isso não isenta de você ter cuidado de higienização, cuidado de usar máscara, cuidado de prevenção. Isso não te isenta, isso não quer dizer que você deva ser desleixado com a sua saúde. Pelo contrário, continue se protegendo. Mas é importante nós colocarmos na nossa mente, no nosso coração, de que a situação está no controle de Deus, por mais que não pareça, por mais que pareça que homens tenham abandonado a nossa vida, abandonado as pessoas nos hospitais, falta de insumos, mas nós olhamos para que a provisão de Deus vá sim estar sobre aquelas vidas, estar sobre as nossas vidas. Dentro do mesmo Salmo, Salmo 27, vá lá comigo nos versículos 7 e 8, que diz o seguinte: ouve minha oração, ó Senhor, tem compaixão e responda-me. Meu coração ouviu tua voz dizer, venha, entre na minha presença. E o meu coração respondeu, Senhor, eu irei. O que você tem feito para ter força? Um dos pontos que nós, cristãos, temos uma vantagem, assim por dizer, da nossa fé, é o momento que nós podemos ter em oração com Deus. É estar em força, é absorver a força através da oração. Através do contato com o Senhor, do relacionamento em que nós vamos ter com o Senhor. E nesta oração, nós precisamos treinar os nossos ouvidos para ouvir o que Deus fala conosco. Como o texto diz, o meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. O meu e o seu coração deve estar aberto a ouvir aquilo que Deus quer nos falar. Deve estar aberto ao que Deus está nos comunicando. Nós abrimos muitas vezes o nosso coração somente para pedir, para clamar, para chorar. Irmão, se a sua oração é só um monólogo, repense nisso, coloque o seu coração nisso, para que nós possamos realmente exercitar a oração como uma oração em que seja um relacionamento. Você não vai conversar com uma pessoa, você não vai ter um relacionamento com uma pessoa apenas você falando. Você ouve aquela pessoa e você fala com aquela pessoa. Então, na oração, que é a nossa forma de relacionamento com Deus, se nós apenas falarmos e não ouvirmos o que Deus está nos trazendo, nós vamos estar cegos e surdos e agindo conforme o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos querem. Então, meu irmão e minha irmã, força nesta oração para que nós possamos ouvir a voz de Deus. E eu te pergunto, como têm sido os seus momentos de oração? Como tem sido a sua oração? É apenas pedindo? É apenas falando, Deus, por favor, ajude, Deus, me livra do mal? Somente você falando ou você dá um tempo para Deus falar com você? Dê um tempo para Deus falar com você. E você está apenas dizendo ou permitindo-se ouvir a voz de Deus na sua vida? Tanto que o salmista, ele tem essa ligação que Deus fala com ele e o meu coração respondeu. Ou seja, além de uma situação de conforto que vem de Deus, o coração responde, Senhor, eu irei. Senhor, estarei com o Senhor, estarei entrando nos teus átrios, no teu coração, entrando na tua presença. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos, não apenas para as notícias ruins, não apenas para o jornal que está trazendo a informação de quantas milhares de pessoas estão em uma situação triste,
mas ouvir a voz de Deus, destravar os nossos ouvidos aquilo que Deus quer nos falar. Por mais que nós tenhamos dificuldades e vamos ter dificuldades em ouvir, mas vamos principalmente saber, entender que a voz de Deus está conosco, que Deus está conosco, que a voz de Deus vem e fala conosco. Mas precisamos que o nosso coração esteja aberto, esteja tranquilo com isso e esteja em paz. E neste texto em paz, eu vou pedir para você abrir em João, no livro do Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14. João 14, 27. Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 27, que diz o seguinte: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, não tenham medo. Jesus aqui, ele fala sobre a paz, que no caso do texto, no contexto deste texto, fala sobre a Pax Romana, a paz que Roma tinha com as suas colônias, com aqueles locais que eram dominados pelo Império Romano. Só que essa paz ela era imposta, ela era uma paz falsa, uma paz que trazia para a população ali local uma adaptação, vamos dizer assim, a um conceito romano de se viver. Eles permitiam que as pessoas, assim como os judeus naquela época, tinham ainda a sinagoga, tinham as suas culturas, tinham a sua religião, mas os romanos estavam ali interferindo civilmente, interferindo nos impostos, cobrando impostos desse povo. Então era uma paz que existia entre o império e a paz que existia entre o povo e sua cultura e sua religião. E Jesus aqui fala que não é esta paz que ele estava oferecendo, era uma paz que vinha dele, é a paz plena. Hoje, nós podemos entender o que seria uma paz. Minha paz hoje é eu estar isolado. A minha paz hoje é eu me deslocar para um local isolado, sem contato com nenhuma pessoa, ali vou ter paz, sem nenhuma notícia, sem nada, não ser influenciado pela mídia, não ser influenciado pelo Facebook e mídias sociais. Essa seria a sua paz? Se essa é a sua paz, não é a plena paz que nós temos. É a paz que o mundo oferece, talvez, de isolamento, a paz que talvez venha de você não ouvir as notícias ruins. Pelo contrário, a paz que vem somente de Jesus, a paz plena. Somente nele podemos ter tranquilidade. Somente em Jesus, que todo este medo que nós carregamos, que nós sentimos, que nós conseguimos tirar, ouvir a voz de Deus, é entender que a paz de Jesus está dentro de nós. Jesus é aquele que vem para termos paz. Buscar a ser semelhante a Jesus é buscar a paz em tudo. Dificilmente durante os textos você vê Jesus se desestabilizando. Nem mesmo na tentação, nos 40 dias no deserto. Ele não foi desestabilizado. Ele sempre buscou entendimento, buscou ter paz consigo mesmo e com Deus. Assim também deve ser o nosso dia a dia. Assim também nós devemos buscar em ter paz, mesmo em meio a situações conflituosas, difíceis, é buscar esta paz, é buscar essa tranquilidade. Jesus teve 2 momentos em que ele quase não teve paz, que foi quando ele estava dentro do templo e causou ali dentro do templo aquela revolta que ele teve em ver a casa de Deus sendo usada como comércio, e o segundo momento, quando ele estava no Getsemane e começou a chorar e ter lágrimas de sangue. Foram 2 momentos de extremo medo, de extremo desespero. Então, quando você pensa neste extremo, são raros estes momentos em que Jesus, durante os seus 3 anos, teve os picos de estresse, como assim hoje dizemos, mas ele teve sempre a plena paz de estar com o seu povo, a plena paz em trazer a humildade, a plena paz em trazer o amor para as pessoas quando precisavam. Você tem se alimentado com o que ultimamente? Somente com
a carga negativa somente com as notícias ruins? Ou você tem buscado, seja através da palavra, seja através das pregações, principalmente as pregações nossas aqui, ou então uma música que seja agradável aos ouvidos, que seja estimulante com o teu cristianismo, ou que uma música clássica que te traga paz, ou alguma outra música que esteja te trazendo tranquilidade. E não estou falando para você, meu irmão, minha irmã, estar alienado ao que está acontecendo ao teu redor. Pelo contrário, nós sim podemos estar sabendo o que está acontecendo à nossa volta. Mas precisamos tomar atitudes. Diferentemente do que nós muitas vezes estamos fazendo, são atitudes que nós cristãos devemos tomar. Não apenas ouvir as notícias ruins e ficar lá inerte. Não, ore pelo irmão que está precisando. Esses dias houve um movimento nacional, um movimento de muitas igrejas, em que alguns jovens, adultos, foram às portas dos hospitais orarem pelas pessoas que estavam ali internadas. Foram cantar louvores, pedindo, claro, autorização. Aqui na nossa região, aqui em Presidente Prudente, a IPI Central fez a mesma coisa. Pegou os jovens, foram nas portas dos hospitais, oraram. Foi uma ação incrível. Nós, como igreja, nós não precisamos necessariamente estar na porta dos hospitais, mas reserve um momento do seu dia em fé. A igreja precisa se unir para que o movimento aconteça. A igreja, quando ela está acuada, ela está com medo, ela precisa se unir para ter forças. Unir em oração, unir em louvor, unir na palavra. Ter forças para que nós consigamos enfrentar. E assim também, chorar com os que choram. Não se fazer de forte o tempo todo. Não estamos falando disso, mas estamos falando de você ter a sua participação em amor. Se uma pessoa só quer conversar com você e só quer chorar, chore junto com ela. Se uma pessoa liga para você e quer uma palavra de ânimo, dê palavras de ânimo a ela. E não fale, ai, meu irmão, também está tudo desanimado. Não! Força! Tenha foco. O foco é Jesus. O foco é a paz dele. A ansiedade, o medo, são coisas dos nossos sentimentos, mas que não colocamos Deus no lugar desse medo, nós não colocamos Jesus no lugar desse medo. É difícil, não é fácil, mas é importante nós colocarmos este Jesus, nós colocarmos este Deus, que é um Deus de amor, um Deus de paz nas nossas vidas. Peço para você, meu irmão, minha irmã, refletir sobre isso. Reflita e pense que a paz, que toda paz que excede vem de Deus. E é diferente da paz que o mundo aí fora oferece, que achamos que seja um momento de paz, não é. Mas a paz vem do Senhor. A tranquilidade vem do Senhor. Então abra o seu coração a isso e pense nisso. Que a paz só vem de Jesus, só vem de Deus. E o medo vem de sentimentos humanos. Que Deus abençoe o seu dia e que você reflita bastante sobre esta mensagem. Até mais. Como é bom ouvir a voz do Senhor, não é? Que linda mensagem, uma mensagem que vai ao encontro do nosso coração. E nós queremos terminar, então, orando, entregando essa mensagem, esse desafio para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso coração, né, nossas decisões. Por isso eu convido você a se colocar diante do Senhor, para que o Senhor possa te dar um domingo desafiador com essa palavra que veio, né, para nos alertar, abrir os nossos olhos. E eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, pela tua palavra proclamada. Que o Senhor possa abençoar meus irmãos e minhas irmãs que estão em casa, meus irmãos e minhas irmãs que estão aflitos e aflitas, com medo. Que o Senhor possa cuidar, Senhor, de cada detalhe. Aqueles que precisam trabalhar, que o Senhor possa proteger. Aqueles que podem ficar em casa, que o Senhor possa dar paciência e ânimo. Queremos, ó Pai, a Tua presença, o Teu Espírito sobre cada irmão, cada irmã.
faça a sua obra, trazendo vitória, trazendo também, Senhor, o poder do alto, para que possamos passar e vencer essas aflições, essas crises. Cuida, Senhor, de cada família, cuide das crianças, cuide, ó Pai, dos papais, das mamães, dos idosos. Colocamos tudo em Tuas mãos, para que o Senhor possa cuidar, continuar cuidando e protegendo, e através dos medos, através das aflições, possamos crescer em espírito e em verdade. Tudo isso para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com você, meu irmão, com você, minha irmã, e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje, para todo sempre. Amém. Amém. Bom domingo, Deus abençoe.